Hoje é sexta-feira, o ano ainda da peste do nosso Senhor Jesus Cristinho de 2021. E como vocês podem ver com as imagens aí, hoje vocês podem ver o Teatro de Ópera do Amazonas e lá atrás o Rio Negro. Eu continuo aqui nas ancestrais terras dos descendentes do Ajuricaba, o líder dos Manaós, aquele que ferozmente atacou os portugueses que vieram colonizá-los e dizimá-los praticamente. A vida dos povos aqui da floresta amazônica não era pacífica também, segundo os historiadores. Eles viviam em inúmeras guerras tribais e na cidade de Parintins, onde ocorre a tradicional festa dos bois garantido e caprichoso, muitos indígenas chegaram à região fugidos de outros lugares, como os Munducurus, Paraviana e Tupinambarana. Os Munducarus, por sua vez, pintavam o corpo, envenenavam as flechas e zarabatanas e mumificavam a cabeça dos inimigos. Lembrem-se que os meus tupinambás lá de Baraqueçaba cozinhavam os inimigos. E os tupinambás também estão aqui, vejam vocês. Foi no final do século XVI que grupos nativos fugentados, ou subordinados pelas migrações tupis subiram o Amazonas, fugindo da perseguição dos conquistadores portugueses. Ele acrescenta ainda que veio um ramo dos tupinambás aqui que dominou toda a região. E em meados do século XVII chegaram jesuítas e começaram as audiações e a catequese dos índios do interior. E os tupinambás, por exemplo, eles eram falantes da língua geral, que aqui no Amazonas é conhecido como Inhagatu. A língua geral, que criada pelos jesuítas, a língua geral, foi uma invenção dos jesuítas para que todos os índios se comunicassem. E, aliás, todos os brasileiros falavam língua geral ou Inhagatu. A língua portuguesa só servia para escrita, basicamente, mas se falava no cotidiano. São Paulo, por exemplo, falava a língua geral até a primeira metade do século XIX. E aí eu vou apresentar então para vocês os versos de um poeta que partiu muito jovem, chamado Rafael Araújo, conhecido aqui como Rafael Marupiara, que nasceu há 34 anos atrás. Ele faleceu numa quinta-feira chuvosa, dia 7 de janeiro de 2021, mais uma das vítimas naquela fase terrível do Covid-19 que atacou essa cidade e o nosso governo federal diz que não sabia. Bom, Rafael Marupiara teve a sua entrada assegurada no Boi Garantido, que é o conhecido Boi Vermelho aqui, como compositor da toada Carajá, o Povo das Águas, para o festival de 2009 e nunca mais parou, só parou, infelizmente, com o seu passamento esse ano. Eu vou, antes de ler o primeiro poema, eu preciso trazer para vocês algumas explicações, que tem alguns termos indígenas. A palavra abá quer dizer homem, portanto, quando tem a expressão Ababiabá, é o nome de uma pessoa. Essa letra e poesia se referem às tradições antropofágicas das etnias dos tupinambás. E diz assim, o título do poema é O Cativo, e diz assim: Abá dos ritos estranhos, andarilhos tribais, tua guerra é tua paz, quem ousa aportar em teus litorais, terror virá. Tupinambá, das entranhas da mata, os bravios, belicosos, valentes rivais, desafiais com a honra e lutai com a fúria, enfrentai tua força mostrai, em tempos de ouro e arcabuz de um tesouro que o branco seduz, capturará, emplumará, saciará Abá, Tabubiabá, honra teus ancestrais, no brilho das fogueiras tua vingança erguerá, suas fortalezas, canta pajé, dança, é chegada a hora das
montanhas, ouvirem os gritos, os alaridos dos cativos, Ibirapema, teu triunfo, agoniza o inimigo, lacerado, imoqueado, o banquete está servido, Abá absorverá toda a força da tua alma para a nova guerra. Essa letra foi feita para a apresentação do Boi em 2017. Lembrando que os tupinambás eram antropófagos, portanto, essa poesia ele está se deliciando com um português. Para o próximo poema, infelizmente, não é a língua tupinambá. Eu consultei várias pessoas aqui, e várias pessoas do Boi, e ninguém. Essa é uma língua, uma outra língua usada, uma outra língua indígena, lembrando que tem dezenas. Ainda tem no Brasil mais de 800 de línguas indígenas vivas. O segundo poema tem como título Apocalipto Yanomami, diz assim: Canoas da morte cruzaram as fronteiras do além em templos tribais, ventos solares assopram as forças que vêm, são tempos finais, transcendência xamânica, visão, Yacoanã, profeta, o sol desabou sobre a terra, igarapés sumiram, montanhas sucumbiram, o solo rachado manchado de sangue, espíritos chapireguê fugiram, chuva de flechas, labaredas ardentes, criaturas aladas, monstros que viram gente, almas medonhas devoradas de ocaras, seres sanguinários mutilados, legionários vorazes, tenazes, metalizados, assombram envolto na névoa das trevas Chavara, 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 Cariva, no rastro do fogo vão e voam, Cariva, no rastro do fogo vão e voam, Cariva, no rastro do fogo, Cariva, Cariva de fogo, de fogo, de fogo, transcendência xamânica, visão Yacoanã, profeta dos elementos vitais, tu rogarás por nós, derradeiro xamã Yanomami, traz a paz e a vida que um dia se foi. Ora e dança, pajé, ora e canta, pajé. Lindo. Essa foi pro Desfile do Boi de 2002. Só a poesia nos salvará e só entendemos as múltiplas culturas que foi feito esse Brasil profundo. Temos que respeitar todas as culturas, todas elas, e as existem, que esses são os verdadeiros e únicos povos da floresta, que são os únicos donos desta terra. Beijos a todos e a todas.